Irmãos, é uma alegria estar aqui novamente. É sempre um privilégio pregar a palavra de Deus e certamente Deus haverá de falar aos nossos corações pela exposição do Evangelho. Eu gostaria de convidá-los nesse instante, por gentileza, a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo 3. À medida que você for encontrando o texto, fique-se de pé. Nós vamos ler esse texto de forma alternada. Quero contar com a participação de todos. Nós leremos todo o capítulo, de forma que eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, não
O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se removia para guardar o caminho à árvore da vida. Amém. Vamos falar com o Senhor. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra ela é rica o suficiente para alimentar a nossa alma. É através da palavra que a salvação vem ao nosso coração. É somente por ela que nós podemos saber a Tua vontade e ter uma vida santa. É somente na palavra que nós podemos conhecer esse Deus Salvador. Por isso pedimos que nesse momento o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Pedimos que o Senhor aguce os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz e, como Tuas ovelhas, seguir o Teu caminho, porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz do pastor. Pedimos também graça, Pai, para que o nosso coração receba a Tua palavra, que não sejamos apenas conhecedores, mas que esse conhecimento desça ao nosso coração, para que a prática seja abundante e o Evangelho de Jesus Cristo seja glorificado entre os homens. Amém. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Ela é inteiramente suficiente para cada um de nós, e é somente dela que nós queremos nos alimentar. Livra o Teu povo, Senhor. Livra o Teu povo do coração do pregador, mas que o Teu povo possa ouvir a Tua voz e que os Teus caminhos sejam anunciados a cada um de nós essa noite. É assim que nós te oramos, gratos pela palavra que lemos e felizes pelo o Evangelho que haveremos de ouvir, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenham suas Bíblias abertas no livro de Gênesis, especialmente no capítulo 3. Nós haveremos de aprender bastante nessa noite a respeito desse texto. Meus irmãos, seria um pouco estranho se eu chegasse para vocês nessa noite e dissesse que nós não devemos pregar. Isso de fato seria uma afronta não apenas aos nossos ouvidos, mas também seria uma afronta ao nosso intelecto e à nossa fé. Como alguém poderia chegar num domingo à noite e encontrar uma igreja que espera a pregação do Evangelho e falar para estas pessoas que elas não devem pregar? Mas quanto à pregação, eu não estou me referindo à pregação do Evangelho. É óbvio que todos nós temos o grande chamado de Deus para pregarmos esse Evangelho. Certa feita, um teólogo e pastor chamado Charles Spurgeon, ele diz que se um cristão não é um missionário, ele é um impostor. Todos nós somos chamados por Deus, vocacionados para pregarmos esse Evangelho. Mas o Evangelho que vos falo, que nós não devemos pregar, é aquele que nós podemos nominá-lo de outro Evangelho. É comum, muitas vezes, nós ouvimos frases do tipo, Jesus te ama. São pessoas que falam do amor de Deus, são pessoas que querem falar deste amor e desta graça, mas que não anunciam a condenação do homem, a sua situação e muito menos a justiça de Deus. São pessoas que estão preocupadas, muitas vezes, em dispor um tempo em suas agendas para sair pelas ruas entregando panfletos, distribuindo literaturas cristãs, mas que durante a semana pouco se envolve com as coisas de Deus, achando que aqueles poucos minutos de distribuição de Bíblias e folhetos podem, de fato, levá-lo a ter uma vida de comunhão com Deus. Sem contar naqueles que julgam que o seu investimento financeiro pode, de fato, trazer diante de Deus glória, se apenas eles se envolverem financeiramente com a obra do Senhor. É sobre esse Evangelho que nós não devemos pregar. Todos nós fomos chamados por Deus para anunciar uma mensagem rica, que pode libertar o pecador, que pode trazer uma consciência de quem é Deus e o arrependimento à alma, mas é necessário sabermos qual é a mensagem que deve estar em nosso coração, qual é a mensagem que deve estar nos nossos lábios quando nós falamos a respeito do nosso Cristo. E é justamente sobre isso que iremos tratar nesta noite. Qual a mensagem que eu e você devemos portar no nosso dia a dia?
O texto que nós lemos o capítulo inteiro, nos mostra uma divisão muito clara, e é a primeira vez que o Evangelho é anunciado nas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1 e 2, nós estamos vendo a formação. Deus está criando, Deus está em movimento, fazendo todas as coisas surgirem pelo seu poder, surgirem pela sua inteligência. Mas a partir do capítulo 3, nós vamos ver pela primeira vez o Evangelho sendo anunciado de forma completa e clara ao nosso coração. Nós temos aqui 4 divisões, que elas são bem interessantes. Observe atentamente na sua Bíblia, que do versículo 1 ao versículo 7, o texto está tratando exclusivamente da queda do homem. Deus o coloca no jardim do Éden. Deus o dá aquela maravilha de lugar e o coloca como governador. Ele agora deveria usar o mandato cultural para governar toda a criação de Deus. Ele deveria, então, cuidar de tudo que Deus havia entregue em suas mãos. Mas o diabo chega de uma forma muito sutil, diz o texto. É isso que significa a palavra sagaz. E ao encontrar o homem em sua mulher, ele começa a distorcer a verdade de Deus, trazendo uma negativa, porque nós entendemos que toda negativa para o homem é como se todas as coisas estivessem negadas. E ele diz, é certo que Deus disse isso para você, mas não é bem assim dessa forma. Nós conhecemos bem essa realidade em nossas casas. Quando nós negamos uma coisa aos nossos filhos, é como se nós estivéssemos negando todas as coisas a eles. Logo eles ficam aborrecidos e desgostosos. Foi assim que aconteceu com o homem e com a mulher. Pela negativa que Satanás colocou em seus corações, eles se rebelaram contra Deus. E a resposta da mulher é uma resposta que traz uma característica interessante, porque ela distorce a lei de Deus. E o pecado é justamente isso, é uma distorção do que Deus tem para nós. Porque a resposta da mulher no versículo 2 e versículo 13 é a seguinte: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, atente, agora irmãos, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus não disse que eles não poderiam tocar no fruto. Deus não disse isso para Adão e para Eva, a sua esposa. Deus disse apenas que eles não poderiam comer. Mas Eva faz uma interpretação da lei de Deus. Ela distorce o discurso de Deus. Ela distorce o caminho do Senhor. A exemplo do que tinha feito Satanás. Nós não podemos nem ao menos tocar naquilo que Deus fez. E ao interpretar essa lei de Deus de uma forma totalmente equivocada, ela toma o fruto juntamente com o seu esposo, o come. E nós conhecemos muito bem o desfecho dessa história. Eles pecam, desobedecem a Deus, caindo em queda e em ruína. Para fechar esta primeira parte, nós podemos ver que o homem, não mais santo e puro, ele tende agora a esconder o seu pecado. Não mais arrepender-se diante do Senhor, não mais estar puro diante de Deus, mas eles, ao invés de se arrependerem, eles escondem a sua nudez, porque eles entendem que muitas vezes a aparência pode esconder o coração. Do versículo 8 ao versículo 13, nós temos a segunda divisão. Se na primeira parte foi nos anunciado o Evangelho, na primeira parte foi nos anunciada a queda. Na segunda parte, Deus revela o pecado do homem. O pecado gerou uma grande crise de liberdade. O homem agora é escravo do pecado. O pecado gera uma indisposição no nosso coração. Nós precisamos fugir, nos esconder, como as crianças fazem logo cedo, quando fazem alguma coisa errada diante de seus pais. E a pergunta de Deus é uma pergunta revelatória. Deus pergunta: Adão, onde você está? Não havia uma crise, não havia um curto na onisciência de Deus. Deus conhecia exatamente aonde Adão estava. Mas a pergunta que Deus fazia ao coração de Adão é: onde está aquele homem que eu criei? Onde está aquele homem reto? Onde é aquele homem santo que eu criei e o coloquei nesse jardim para cuidar de toda a minha criação? Esse homem não mais existe. E Deus revela o pecado de Adão. E Adão agora, ao invés
de se confessar diante do seu Deus, ele transfere a sua culpa, dizendo: Senhor, foi a mulher que tu me deste. Porque no pecado nós não apenas nos escondemos, no pecado nós não apenas vivemos de aparência, mas nós gostamos muito bem de penalizar as outras pessoas pelos nossos equívocos. Nós transferimos os nossos erros, como se diante de Deus nós pudéssemos justificar alguma coisa. Na terceira parte do capítulo 3, do versículo 14 ao 19, nós encontramos Deus anunciando a pena e, ao mesmo tempo, a salvação. O pecado é como um fogo numa mata. Rapidamente ele se alastra. Desta mesma forma, a natureza, o homem, foi corrompida pelo pecado e receberiam de Deus a justa punição, porque assim Deus é juiz de todos os homens e de todas as coisas. Mas no versículo 15, Deus nos anuncia o Salvador. A cabeça, a autoridade de Satanás seria esmagada. Satanás feriria os pés do nosso Redentor. Ele sofreria para ir até uma cruz, ser o Redentor das nossas almas. Mas ele não deixaria de nos salvar e venceria o nosso pecado, venceria a maldição que estava sobre nós. É anunciado no versículo 15, aquele que se levantaria entre os homens para ser o Salvador, o Redentor dos nossos corações. Do versículo 20 ao versículo 24, na quarta parte do capítulo que lemos, a salvação, ela é agora desenvolvida, anunciada, e nos representa nesse texto a forma que Deus vem ao coração dos homens e o arrebata. A salvação vem pela fé. Adão recebe de Deus uma pena de morte, porque você pecou, você vai morrer. E a promessa de salvação é dada através da semente da mulher. Diante disso, Adão coloca o nome da sua esposa de vida, que é o que significa Eva. Deus havia dito a Adão: você vai morrer, mas através da mulher haverá de vir o Salvador. Adão acredita na promessa de Deus e coloca o nome da sua esposa, demonstrando que havia fé em seu coração em o Senhor Jesus Cristo. E ao colocar o nome de vida em sua esposa, o que Deus faz em relação ao homem é o primeiro sacrifício. Mata-se um animal, veste-se Adão. Não mais aquelas roupas que Adão havia constituído para esconder a sua nudez, mas agora as roupas feitas por Deus. A semelhança de Apocalipse, quando os santos são vestidos de branco, demonstrando a pureza e que pertencem ao Senhor. Neste texto, Deus veste o homem, anunciando que através do sacrifício de Cristo haveria de vir a salvação ao nosso coração. O texto, irmãos, foi dividido, mas eu gostaria que nós nos atentássemos, ou que nós ficássemos de fato estudando e vendo o que Deus tem para nós, do versículo 17 ao versículo 19. Nesta noite, nós vamos meditar nesses versículos, mesmo após a explicação do contexto de todo o capítulo. No versículo 17, o texto nos diz assim: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender aqui no versículo 17 é que somente os salvos podem desfrutar da presença de Deus. Quando somos conduzidos por uma voz que não é a voz de Deus, sofremos duras consequências. Foi isso que aconteceu com o homem e com a sua mulher. É interessante nós percebermos que, ao invés de ouvir as instruções de Deus, Adão ele ouve as instruções da sua esposa. Adão é levado pelas instruções também de Satanás, porque se nós lermos esse texto na versão King James, nós vamos perceber que o homem estava exatamente ao lado de sua esposa. Ao ouvir as instruções que não eram as instruções de Deus, nós podemos ver que o pecado entra no coração do homem. Eva muda o discurso, como eu tinha dito anteriormente, distorce a lei de Deus, porque o pecado é uma imitação de tudo aquilo que Deus tem para nós. E o caminho escolhido pelo homem e sua mulher
foi um caminho de separação, porque os nossos pecados, eles nos separam de Deus. O texto diz que Adão, ele deveria agora sofrer a maldição por seu pecado. A terra seria maldita por causa de sua postura. É como se nós pensássemos aqui, irmãos, na vida de um agricultor. Eu não sei aqui quantos tiveram contato com pessoas que trabalham no campo. São pessoas que se esforçam de uma forma muito clara e muito forte para fazer com que a sua horta ou sua plantação possa dar frutos. Essas pessoas vão todas as manhãs, elas lançam a semente, elas observam o campo, elas tomam conta para que as pragas não possam destruir o seu grande trabalho. E muitas vezes, apesar de todo o cuidado, apesar de toda a destreza no cuidado da sua plantação, nós podemos perceber que muitas dessas pessoas não podem ter o seu fruto. Era isso que aconteceria com o homem. Era isso que aconteceria agora com o seu trabalho. Haveria fadiga, haveria cansaço e haveria tribulação pela maldição do pecado. Mas neste versículo nós não podemos deixar de atentar para uma situação muito importante. Porque a Bíblia diz que maldita seria a terra por causa da atitude do homem. E a palavra que maldita é a terra significa que o homem seria separado do seu Deus. Porque Éden significa lugar da presença de Deus. O homem não estaria mais no Éden, no lugar abençoado, perfeito, no lugar rico, mas ele estaria agora no lugar de tristeza e de maldição. Eles não estariam mais diante do seu Senhor. Eles não desfrutariam mais daquela presença que Deus dava a eles todas as tardes na viração do dia. Eles estariam longe de Deus, porque Deus os baniu da sua presença, porque Deus é santo e Ele não suporta a iniquidade dos homens. Adão foi lançado em desgraça por causa da maldição do pecado. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento, quando o tabernáculo e o templo, que eram símbolos da presença de Deus entre os homens, era sinal de que Deus estava com eles, mas também era um sinal da separação de Deus em relação ao povo. Porque ao mesmo tempo que Deus estava presente, somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote poderia fazer as orações e interceder, pedir perdão a Deus pela vida do povo de Deus. O homem que na presença de Deus havia tido abundância, agora haveria de experimentar a escassez. Havia a presença de Deus, agora andaria em solidão. Estava alegre, regozijado com o seu Senhor. Haveria de experimentar a tristeza, porque fora lançado para fora de Deus, para fora do jardim da presença de Deus. Essa era a consequência de ser banido pelo pecado. Mas Cristo é aquele que tira o fruto do penoso trabalho. Por mais que o pecado trouxesse a maldição da separação, Cristo trabalha para restaurar a nossa comunhão e trazer paz com Deus. Em Cristo nós voltamos para o Éden. Em Cristo nós encontramos verdadeiro descanso. Em Cristo nós encontramos alegria em meio ao mundo caído. Em Cristo nós temos livre acesso com Deus, porque o véu do templo se rasgou. Nós não podemos olhar para esse texto de Gênesis, no seu versículo 17, sem olharmos para a obra de Cristo, quando Ele nos aproximou a Deus. O véu do templo se rasgou, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, representando que não há mais separação entre Deus e o seu povo. Aquele que foi lançado em agonia, tristeza e desgraça, porque fora lançado para fora do Éden, encontram no Senhor aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o caminho de volta para a casa do Pai. Nós não podemos pregar um evangelho que diga ao homem que ele está tão próximo de Deus quando ele está longe. Nós não podemos pregar um evangelho falando ao homem que ele está no Éden enquanto ele está de fato em agonia e em tristeza pelo seu pecado. Nós podemos falar de uma obra que pode aproximar o homem a Deus. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ser claros com as pessoas que parecem ser sem Deus, anunciando a elas que só é possível ter a presença de Deus quando nós descansamos nele, quando nós sabemos que somente Ele é o caminho de volta para a casa do Pai.
No versículo 18, nós podemos encontrar a verdade de que somente os salvos não vivem sob a maldição do pecado. Versículo 18 diz: ele produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Morar em aldeia nos dá uma condição muito favorável em relação ao clima, em relação principalmente ao contato com a criação de Deus. E eu gosto muito de observar o trabalho dos jardineiros. E um jardineiro chegou na minha casa e foi organizar o jardim. Havia muitas ervas daninhas, havia muitas pragas naquele jardim. E por mais que ele se esforçasse de forma rotineira, ele não conseguia tirar toda aquela praga, porque ela se alastrava de uma forma muito rápida. E ele sempre dizia: eu estou tirando, eu estou arrancando, mas parece que quanto mais eu trabalho de forma exaustiva, mais as ervas daninhas, elas aparecem no jardim. Nós precisamos entender que o pecado, ele trouxe não somente uma desgraça superficial, como tem sido pregado em muitos centros cristãos e em muitas igrejas. O pecado trouxe toda a desgraça que nós podemos conhecer. O mundo foi amaldiçoado por causa do pecado. Em Romanos capítulo 8, versículo 19 e 22, eu gostaria que os irmãos pudessem abrir, nós podemos ver de fato essa verdade. Quando a criação ela geme, ela sofre por causa do pecado do homem. Romanos capítulo 8, do versículo 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O deserto substituiu o paraíso. Agora há desastres naturais. A criação, o cosmo, ele começa agora a gemer por causa do pecado humano. Não é sem causa que o próprio Deus disse que viria este mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o cosmo para redimir a criação, porque toda a criação ela foi afetada pelo pecado humano. Mas, irmãos, diante desse contexto, há uma palavra que é muito importante para nós, que é a palavra cardos, que significa espinhos. Se o pecado trouxe a maldição à terra, nós precisamos entender que Deus levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em Gênesis capítulo 13, versículo 18, a palavra nos diz que o espinho representava a maldição que estava sobre a terra. Mas em Ezequiel capítulo 28, versículo 20 a 26, numa linguagem apocalíptica, nós podemos perceber que Deus está dizendo naquele texto que iria redimir o seu povo dos espinhos. E em Mateus capítulo 27, versículo 29, o texto nos diz: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Porque aquilo que era maldição sobre nós, aquilo que era sinal da condenação dos homens, aquilo que era sinal do sofrimento que os homens haveriam de levar, foi levado pelo nosso Redentor. Não foi sem causa que ele levou uma coroa de espinhos. Não foi sem motivo que uma coroa de espinhos foi colocada em sua cabeça. Para muitos um sinal de humilhação, um sinal de escárnio, mas para nós um sinal de que Cristo nos libertou de toda a maldição. Para nós um sinal glorioso de que através do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a maldição que estava sobre nós, ela foi quebrada. Nós precisamos ler Gênesis capítulo 18, juntamente com Mateus 27, sabendo que Cristo coloca em sua cabeça, como o nosso rei, uma coroa de espinhos, para nos representar que nele nós temos liberdade, que nele
nós não temos condenação, porque já passamos da morte para a vida. Deus quebrou toda a maldição que havia sobre nós. Cristo estava levando a maldição do pecado para que nós fôssemos libertos e pudéssemos gozar de paz com Deus. Nós precisamos, irmãos, anunciar ao mundo que eles estão sob condenação e sobre a maldição do pecado. Que o pecado exerce uma influência tal em nosso coração e neste mundo, que somente há caos e desgraça se não haver, se nós não tivermos a liberdade em Cristo. Que sem Cristo não há verdadeira liberdade. Que sem Cristo não há verdadeira libertação da maldição. Nós podemos olhar para a nossa vida, perceber a nossa incapacidade e o destino infeliz de todos os homens. Mas em Cristo, em sua obra e no fato de ter levado Ele o sinal da maldição em sua cabeça, nos traz de fato a convicção, a alegria de sabermos que em Cristo nós estamos libertos de todo e de qualquer pecado e da condenação. Nós ainda pecamos, mas o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Cristo, este Cristo que nós pregamos, Ele nos salvou, nos livrou e quebrou toda a maldição. No versículo 19, o texto nos diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A terceira verdade que nós podemos ver nesse texto é que somente em Cristo há vitória. O retorno ao pó era uma sentença de morte. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia nos diz que Deus criou o homem para a eternidade. Mas por causa do pecado, a morte veio ao coração do homem, porque este era o pacto. Adão, se você me obedece, você tem vida. Mas se você me desobedece, haverá morte. E Deus não estava brincando com Adão. Não era uma brincadeira, era de fato uma realidade. Retornarás ao pó, receberás a sentença que vos foi dada. Embora todas ligadas pela mesma palavra, há 3 tipos de mortes que são descritas nas Escrituras. A primeira morte é a morte física. Nós podemos ver em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, diz o texto, como era, e o espírito volte a Deus, quem o deu. Mas há também uma morte espiritual. Esta morte ela é descrita em Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E há a morte, que nós chamamos de morte eterna. Mateus capítulo 25, versículo 46, nos diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então o homem descobre as 3 mortes com a penalidade do pecado. A volta ao Éden, a volta à vida, é somente através da fé. Mas a esperança de vitória só podia vir de Cristo, aquele que seria o servo sofredor. O sofrimento do homem imposto pelo pecado é apenas a penalidade, mas o sofrimento de Cristo é a garantia da redenção. Cristo é a garantia que nós temos de que venceremos o pecado, a morte e os poderes deste mundo. Porque no sofrimento do Redentor, Ele morreu a nossa morte, para que vivêssemos então a sua vida. É necessário entender que a salvação só pode vir de Deus. Ela é executada por Deus, para que vivamos em Deus. Também é imprescindível, irmãos, percebermos que o sofrimento é essencial para a nossa vida, para que levemos uma vida de santificação. Mas o sofrimento que Cristo enfrentou é o sofrimento que traz a redenção, a transformação e a salvação ao nosso coração. Notemos uma coisa bem interessante nesse texto que acabamos de ler. O texto diz que no suor o homem deveria trabalhar para que tivesse então o fruto do seu trabalho. Mas foi no suor que Cristo executou o seu maior trabalho. Foi no suor que Ele trouxe o fruto do penoso trabalho, que é a salvação ao nosso coração.
Em Lucas capítulo 22, versículo 44, nos diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Porque aquela que era a penalidade do homem, ela é cumprida também em Cristo. Porque aquele que deveria suar para que pudesse então ter o fruto, pode ver no seu próprio Cristo aquele que suou para trazer a salvação ao nosso coração. Nós podemos mais uma vez ver a ligação de Gênesis com os evangelhos. Deus cumpre, através de Cristo, o Filho de Deus, aquilo que nós não poderíamos fazer. Vence por nós e nos apresenta, ou se apresenta, como Rei, que é o Salvador. A decadência humana encontrou a restauração na obediência de Cristo. Cristo esteve no deserto, suou, batalhou, venceu, não pecou. Adão estava no Éden, com todas as coisas boas, e pecou, porque somente Cristo poderia vencer o pecado, porque somente Ele poderia trazer salvação e vida eterna ao coração dos homens. Se o primeiro Adão falhou, se Adão falhou, Cristo, o segundo Adão, ele cumpriu graciosamente a lei de Deus e trouxe ao nosso coração a salvação. Meus irmãos, quais as aplicações que nós podemos extrair desse texto? Quais as aplicações para a minha e a sua vida que nós podemos trazer de acordo com o que acabamos de ouvir sobre o texto de Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Primeira aplicação, ouça-me bem. Em primeiro lugar, Cristo é o caminho de volta para Deus. O Evangelho é o único caminho onde nós podemos voltar ao lar. Cristo é o comandante do nosso barco e somente Ele pode atracar a nossa embarcação no cais celestial. Não há nenhum outro caminho que nos leve a Deus. Embora há pessoas que tentem quebrar esta lei absoluta, algumas pessoas que dizem não há mais absolutos, todos os caminhos levam à venda, nós podemos trilhar o caminho que nós queremos, basta ser apenas uma pessoa boa, basta apenas cumprir algumas leis. Nós precisamos entender, irmãos, que sem Deus, sem Ele, não há caminho de volta. Ele é o nosso Éden, Ele é o nosso descanso. Nós não precisamos de outra coisa, nós não precisamos de um outro evangelho, nós não precisamos de uma outra mensagem, nós não precisamos dizer ao mundo um evangelho que seja confortável às suas inclinações. Precisamos clamar pelas ruas, dizendo ao homem que somente Deus é o Deus que pode salvar as pessoas e levá-las ao caminho de Deus. Somente através do Senhor nós podemos voltar a ter uma vida de descanso, alegria e paz. Precisamos entender que sem Deus o homem está distante dessa realidade. Muitas vezes nós citamos algumas frases como um amigo do Evangelho. Fulano, ele é tão simpático ao Evangelho, ele é tão achegado, ele vai à igreja. Mas não nos esqueçamos em nenhum momento que um homem sem Deus, ele está tão distante. É impossível chegar a Deus se não for através de Cristo. É o mesmo que você dizer a um animal, saia daqui, ele vai sair. Mas você não pode fazer a mesma coisa com uma árvore. Ela não sairá do lugar se você pedir. Desta mesma forma, o homem não irá a Deus se você pedir, ou se você falar de uma forma mais confortável, a não ser que você pregue o Evangelho de Cristo e rogue a Ele para que Deus transforme o seu coração. Somente Deus pode subjugar o coração humano e fazê-lo trilhar o caminho da salvação. Sem Deus, irmãos, tudo o que falamos, tudo o que ensinamos, toda a nossa obra é simplesmente nada diante de um coração que rejeita o Senhor. Nós sabemos, e bem sabemos, que somente através de Cristo podemos nos aproximarmos de Deus. Podemos chegar com confiança, porque aquele que é o sumo sacerdote, ele se entregou por nós. Porque foi na sua morte que o véu do templo foi rasgado. Porque é através da obra de Cristo
que nós estamos mais uma vez em paz com Deus. Foi Ele que nos aproximou do Senhor, do próprio Deus. Segunda lição, irmãos, segunda aplicação. Anuncia um homem que somente Deus, em Cristo, pagou todo o nosso débito. Nós queremos pregar uma libertação, muitas vezes através de um legalismo. Há muitas pessoas que seguem o Evangelho através de leis. Elas veem o Evangelho como um conjunto de normas. Muitas delas dizem até assim: eu até vou ser crente, eu até vou à igreja, mas eu vou fazer isso depois que eu deixar de fumar, que eu deixar de roubar, que eu deixar de beber. Porque elas entendem o Evangelho como um conjunto de normas. Mas não apenas essas pessoas olham o Evangelho dessa forma. Muitas vezes nós também olhamos o Evangelho assim. Nós queremos fazer alguma coisa para pagar como se fosse uma indulgência. Nós levamos uma vida muitas vezes de legalismo, achando que isso pode nos justificar diante de Deus. Nós queremos muitas vezes chegar diante de Deus com as obras das nossas mãos, como se isso fosse uma barganha. Olhemos para nós, irmãos, percebamos a nossa incapacidade. Não há nenhuma obra em nossas mãos que possa de fato trazer uma glória a Deus, ao ponto de Deus olhar para nós e de sermos justificados pelas nossas próprias obras. É somente através de Cristo e da sua obra perfeita que todo o salário do pecado, ele foi pago. Ele é o nosso substituto. Foi Ele que foi uma cruz, e não nós. Foi Ele que morreu uma morte que era minha e sua, e que não era dele. Foi Ele que deu a sua justiça, enquanto nós éramos injustos. Foi Ele que derramou a sua graça, quando nós merecíamos condenação, e caminhávamos a largos passos, passos largos, para o inferno. Foi somente Ele que trouxe a um coração pecador como nós, como cada um de nós, a restauração, quando nós estávamos secos e vivíamos sem Deus. Ele nos restaurou, porque pagou toda a dívida. Se fez maldito em nosso lugar. Deus, o justo, nos absorveu de todo o nosso pecado. Porque nós não poderíamos ser absorvidos sem o pagamento do débito. Alguém haveria de morrer, e esse alguém deveria ser santo, e somente Deus poderia fazer isso. É este o Evangelho que devemos pregar, irmãos. É este o Evangelho que deve estar em nosso coração. É este o Evangelho que nós devemos viver. A igreja não foi chamada para negociar o Evangelho. Ela não foi chamada para esconder deste mundo que os homens são incapazes de conquistar a salvação. Nós precisamos dizer a real para essas pessoas. Em Cristo, pela sua obediência perfeita e não pela minha e sua, nós podemos ter salvação e paz com Deus. A terceira aplicação, irmãos, é que somente o Evangelho pode trazer esperança ao coração do homem. Eu ouvi essa citação de um professor, fiz bastante pesquisa, não sei de quem é esta citação, mas eu gostaria de dizer à igreja, porque me chamou a atenção. Ela diz assim: o que é uma vela apagada num quarto, quando o sol raia na janela? Nós queremos muitas vezes apresentar um evangelho que não tem luz. Um evangelho que não pode trazer esperança ao coração do homem. Nós queremos reorganizar a vida dessas pessoas através de obras sociais. Nós achamos muitas vezes que esse é um meio que a igreja tem que pregar o evangelho. Porque se nós fizermos obra social e mudarmos o contexto, as pessoas entenderão o amor de Deus. É assim que muitas pessoas dizem. Outras tentam pregar o evangelho falando apenas do amor de Deus. Vocês podem levar a vida que vocês quiserem. Vocês podem levar uma vida sem obediência. Não se preocupem. Venham como vocês estão e levem a vida que vocês querem. Vocês podem ser mundanos e verem no mundanismo, no humanismo. Deus não se importa com isso.
Nós queremos confortar as pessoas a um evangelho que parece ser bonito, mas ele não tem luz, não tem calor e não tem esperança. Mas se nós pregarmos o evangelho de Cristo, por mais que seja duro aos homens, por mais que digamos uma verdade que as pessoas não queiram ouvir, nós haveremos de saber que estamos pregando esperança. A nossa preocupação não tem que ser quantos irão se converter, nem ao menos se as pessoas serão agradadas com as nossas palavras, se elas ficarão felizes com o evangelho que nós vamos pregar, e se elas aceitarão de bom coração a pessoa que eu sou e o cristão que eu devo ser. A nossa única preocupação, irmãos, é falarmos daquele que é a luz aos homens, porque um povo que andava em trevas viu uma grande luz. Se nós enxergamos essa luz através da obra do Espírito, se nós podemos observar quem é o nosso Deus, prestarmos glórias ao seu santo nome e entendermos que somente nele nós temos uma viva esperança, não há razão alguma de nós privarmos as pessoas de ouvirem a respeito daquela que é a doce esperança. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Qual é a esperança que tem anunciado esta igreja? Qual é a esperança que você tem anunciado no seu dia a dia? Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Pregue o evangelho de Cristo, somente Ele, quer tenha perseguição ou não. Pregue somente o evangelho de Cristo. Queiram as pessoas ouvir a você ou não queiram. Você foi chamado para falar dessa esperança. Nós sabemos, irmãos, que a parte de Cristo não há nenhuma esperança que possa trazer transformação. Eu gostaria de encerrar dizendo que todos nós temos uma doce responsabilidade de pregarmos o evangelho de Cristo. Gostaria de repetir a citação que fiz no início. Ou nós somos missionários, ou somos impostor. Você é um missionário. Mas se você é um missionário, você tem pregado este evangelho? Você tem anunciado as boas novas? Você tem anunciado aos homens que eles são pecadores e da pior espécie? Que o homem sem Deus, ele é miserável e que todos nós somos pecadores? Você tem anunciado às pessoas que somente através de Cristo há salvação e nós podemos trilhar este caminho? Que somente em sua obra real, onde Ele pagou pelos nossos pecados, não há mais condenação sobre os nossos ombros? Tem sido você um missionário ou um impostor? Tem sido você aquele que porta a palavra de vida? Ou tem anunciado um outro evangelho? Se até mesmo um anjo vos pregar um outro evangelho, que seja maldito eternamente, que seja anátema. Que não se aparte dos nossos lábios a mensagem do reino. Não se aparte da nossa vida a transformação que esta mensagem tem feito em nós. Que essa igreja, assim como tem sido, seja missionária. Que todos nós sejamos responsáveis diante do evangelho que recebemos. Porque um dia, diante do Senhor, haveremos de prestar contas. Que Deus os abençoe. Que possamos, de fato, entender a mensagem do evangelho com clareza, explicá-la e rogar ao Senhor que encontre seus eleitos. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, rica ao nosso coração. Podemos perceber hoje que os símbolos da maldição do pecado, como o trabalho penoso, os espinhos e a separação de Deus, todas elas foram quebradas através da obra de Cristo. Tu nos reaproximastes ao nosso Deus, pagastes a nossa dívida e quebraste a maldição que havia sobre nós. E é este o evangelho que nós queremos levar durante todos os dias da nossa vida. Não nos deixa pregar uma outra mensagem, Senhor. E Tu nos ajudes a cada momento, a cada segundo,
portarmos o evangelho da salvação e que levemos uma vida missionária. Que não nos escondamos, Senhor, da responsabilidade que Tu nos entregastes, porque sabemos e bem sabemos que naquele grande dia haveremos de prestar contas ao Senhor. Pedimos que as Tuas mãos, Pai, estejam sobre esta igreja, que ela entenda a sua vocação, que ela possa pregar o evangelho de Cristo, que ela possa cumprir aquilo que o seu fundador disse no momento em que estava lançando as bases dessa igreja, que ela haveria de alcançar não somente Recife, mas que iria expandir e que as fronteiras seriam ultrapassadas. Faz, Senhor, do desejo daquele homem o nosso desejo. Que possamos pregar o Teu evangelho em todo o tempo e que essa igreja seja conhecida pelo evangelho de Cristo. Ó Deus, estenda as mãos sobre os Teus eleitos, quando haveremos de pregar o evangelho. Salva-os, Senhor, porque não há nenhum milagre maior do que vermos as Tuas mãos alcançando os corações. Que possamos contemplar os eleitos se arrependendo diante do Senhor e levando uma vida de santidade. Usa, Pai, a nossa vida para que nos gastemos nesse evangelho e que o prazer do nosso coração seja pregar todos os dias aquilo que vivemos e aprendemos. Nós choramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém.